Bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Encontros com Jesus. Hoje vamos mergulhar na história de um homem que, em meio à multidão, sentia um vazio que nenhuma riqueza poderia preencher. Um homem que queria desesperadamente ver Jesus. Esta é a história de Zaqueu. Imaginem a cidade de Jericó. Um lugar movimentado, um centro de comércio, onde o barulho e a agitação eram constantes. E no meio de tudo isso vivia um homem que se destacava, mas não pelos melhores motivos. Zaqueu. Ele era o chefe dos publicanos, os coletores de impostos. Uma posição que lhe trazia muita riqueza, mas também muito desprezo. Para a maioria das pessoas, Zaqueu era a personificação da corrupção, um traidor do seu próprio povo a serviço de Roma. Ele era rico, sim, mas vivia isolado em sua fortuna. Temido por muitos, mas amado por ninguém. Por fora, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas por dentro, um vazio imenso o consumia. O poder e o controle que exercia sobre os outros não conseguiam aquecer sua alma fria e solitária. No entanto, algo estava mudando dentro dele. Uma chama de curiosidade, de desejo, começava a arder. Ele ouvia histórias sobre um homem chamado Jesus, um carpinteiro da Galileia que falava com uma autoridade nunca antes vista, que realizava milagres e oferecia uma mensagem de esperança. Algo, ou melhor, alguém, começava a despertar a sua atenção. Ele sentia que havia algo mais na vida, algo de Deus, que seu dinheiro não podia alcançar. Zaqueu soube que Jesus estava a caminho de Jericó. A notícia se espalhou como fogo pela cidade. Todos queriam ver o homem que curava os doentes e falava sobre um reino diferente de todos os outros. O coração de Zaqueu batia acelerado. Ele precisava ver Jesus. Ele sentia que aquele encontro poderia mudar tudo. Mas havia um grande obstáculo. A multidão. As ruas estavam lotadas. E Zaqueu, sendo um homem de baixa estatura, sabia que não teria a menor chance de ver por cima dos ombros daquele mar de gente. Ele poderia ter desistido, voltado para sua casa luxuosa e se conformado com sua vida vazia. Mas a sua determinação, o seu desejo, era maior do que qualquer barreira, maior do que a sua própria limitação física. Ele não ia perder aquela chance. Se tivesse que correr, que se humilhar, ele faria. E foi exatamente isso que ele fez. Em um impulso de desespero e esperança, Zaqueu correu à frente da multidão. Esqueceu-se completamente de sua posição, de seu status, do que os outros poderiam pensar ou dizer. Aquele homem orgulhoso, o chefe dos publicanos, agora estava ofegante procurando uma solução. E então ele viu uma figueira brava, um sicômoro, na beira do caminho por onde Jesus passaria. Sem pensar duas vezes, ele subiu na árvore. Imaginem a cena. O homem mais rico e odiado da cidade, escalando um tronco com as mãos suando, o coração pulsando forte na garganta, os olhos fixos na estrada, procurando por uma única figura à distância. Ele não sabia o que aconteceria, mas sabia com toda a certeza de seu ser que não podia deixar aquela oportunidade passar. Ali, em cima daquela árvore, Zaqueu não era mais o coletor de impostos. Era apenas uma alma sedenta, buscando algo real. E então, o momento que mudaria sua vida para sempre, chegou. Jesus e a multidão se aproximaram do lugar. O coração de Zaqueu deve ter parado por um instante. Ele só queria ver, passar despercebido. Mas o que ele jamais poderia imaginar aconteceu. No meio de centenas, talvez milhares de pessoas, Jesus parou. Ele parou bem embaixo da árvore onde Zaqueu se escondia. Ele levantou os olhos e, com um olhar que parecia enxergar o mais profundo da sua alma, Jesus falou diretamente com ele. Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Pensem no impacto dessas palavras. Não foi uma repreensão. Não foi um julgamento. Foi um convite. Mais do que isso, foi uma declaração de propósito. Hoje me convém. Jesus não estava apenas de passagem. Ele tinha um encontro marcado com Zaqueu. Aquele homem que se sentia perdido e desprezado foi visto, foi chamado pelo nome. Aquele que até então viveu em busca de status e riquezas, agora se via diante de algo que ele não poderia comprar, nem com todo o ouro do mundo, a graça incondicional de Deus. A reação de Zaqueu foi imediata. Ele desceu da árvore cheio de alegria e, sem hesitar, recebeu Jesus em sua casa. Naquele momento, todo o peso do seu passado, toda a vergonha, todo o isolamento foi deixado para trás, ao pé daquela figueira. A riqueza, o poder, o orgulho, nada mais importava. Ele estava pronto para ser transformado. Enquanto a multidão murmurava, chocada por Jesus escolher a casa de um pecador,
Algo extraordinário acontecia lá dentro. Diante de Jesus, Zaqueu não precisou de um longo discurso. Seus atos falariam por ele. Ele se levantou no meio da sua própria casa e fez uma declaração pública que selou sua transformação. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso não foi uma barganha, foi a evidência de um coração transformado. Zaqueu não estava tentando comprar sua salvação. Ele estava respondendo à salvação que já o havia encontrado. Ele não só queria ver Jesus, ele queria ser visto por Jesus. Ele queria, acima de tudo, ser transformado por ele. E a resposta de Jesus confirmou tudo. Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não viu Zaqueu como um coletor de impostos corrupto. Ele viu um filho de Abraão, alguém que estava perdido e precisava ser encontrado. Ele viu o valor que estava escondido debaixo de anos de escolhas erradas e solidão. A história de Zaqueu é muito mais do que um relato antigo. É um espelho para nós. Zaqueu, o homem que subiu numa árvore para ver Jesus, acabou encontrando-o de uma forma muito mais profunda do que imaginava. Dentro de si mesmo. A transformação começou ali, em seu coração. Ele não era mais o homem que colecionava riquezas e buscava a da aprovação dos outros. Ele se tornou um homem renovado, movido pela fé, pela misericórdia e pela graça. E isso nos leva a uma pergunta: o que você está buscando em Jesus? Talvez você esteja como Zaqueu, em cima da sua própria árvore, tentando apenas ter uma visão, um vislumbre de esperança. Mas talvez o que você realmente precise não seja apenas uma visão. Talvez você precise de um encontro, de uma transformação. Porque a promessa permanece a mesma. Onde Jesus está, há salvação. Onde ele entra, há renovação. Onde ele habita, há uma vida nova. Que a busca de Zaqueu inspire a sua própria jornada. Que você não tenha medo de subir na árvore, de sair da sua zona de conforto, de se expor para encontrar aquele que já está procurando por você. Que, assim como ele, você também seja tocado e transformado pela presença de Cristo. Obrigado por nos acompanhar neste primeiro episódio. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para não perder os próximos encontros com Jesus. Até a próxima!